Muito se tem comentado na internet sobre um recurso especial julgado de maneira relativamente recente pelo STJ, mais precisamente no dia 12 de maio de 2026. Se trata do recurso especial 2.173.311, onde o STJ reconheceu a fraude numa execução fiscal em virtude de uma dívida que um microempreendedor individual tinha e, após a sua citação na execução fiscal, ele veio a alienar, ele veio a vender um bem de seu patrimônio pessoal. O que acontece, e essa situação ela não é de todo modo uma novidade, ela é mais um alerta do que uma novidade. Por quê? Porque, diferentemente da execução civil, na execução fiscal não interessa se a dívida foi inscrita após a entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, não interessa mais se eu adquiri um imóvel e na matrícula não tinha nenhum registro de penhora. Na execução fiscal, em se tratando de um crédito tributário, é importante fazer essa divisão aí. Em se tratando de um crédito de natureza tributária, e era o crédito objeto dessa discussão, inclusive nesse recurso especial, mas em se tratando de um crédito de natureza tributária, a mera inscrição do débito em dívida ativa, caso o devedor ele venha se desfazer do seu patrimônio, é uma presunção absoluta de fraude na execução fiscal. Então, não importa na execução fiscal, em se tratando de um crédito de natureza tributária, não importa se aquele adquirente do imóvel agiu de boa fé, se não tinha um registro da penhora na matrícula, e há presunção absoluta de fraude se ele se desfez daquele patrimônio enquanto a execução fiscal, enquanto o débito já tinha sido inscrito em dívida ativa. E essa casuística, quem devia era a microempresa, que se equipara ao empresário individual, onde a gente sabe que não existe a separação do patrimônio pessoal do patrimônio daquela pessoa jurídica. Então, eles se confundem. E por então, essa razão, eu interpreto esse recurso especial como um reforço de lembrança, no sentido de que na execução fiscal, se eu estiver tratando de um crédito de natureza tributária, não vai importar se eu não tenho o registro na matrícula daquela penhora que foi realizada no imóvel. Se o devedor ele não tinha bens suficientes para quitar aquela dívida e se desfez do patrimônio, eu tenho uma presunção absoluta de fraude. E o alerta que se faz é que aquele que vai adquirir o patrimônio de uma pessoa física, mas que ele também é um empresário individual, ele também vai ter que fazer uma investigação um pouquinho maior, identificar se existe uma dívida ativa em nome daquela microempresa, daquele empresário individual, porque senão ele pode sim ter o risco de acabar perdendo esse imóvel que ele adquiriu deste devedor em particular.